Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, olhando para ele, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Esse foi o primeiro milagre que é relatado no livro de Atos. O livro de Atos começa no capítulo 1 com a promessa de Jesus de que o seu povo, a sua igreja receberia poder e autoridade, receberiam o Espírito Santo. O verso 2, o capítulo 2, a gente vê o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo vem sobre aquela igreja que estava buscando a Deus e eles começam a manifestar os dons do Espírito. Começam a falar em línguas, começam a manifestar o poder de Deus e são encorajados e empoderados a cumprir o chamado do Senhor. No capítulo 3, a gente vê então o primeiro milagre que é relatado depois que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. É o primeiro milagre que a gente vê no livro de Atos, operado pelos discípulos de Jesus. E a gente vê aqui que nos 2 primeiros capítulos a igreja era uma igreja que buscava a Deus. Uma igreja que buscava em oração. A gente vê alguns detalhes que são muito interessantes nesse texto. Primeiro que, quando diz que Pedro e João subiam ao templo, a escolha da gramática, a maneira como Lucas, que é o autor do livro de Atos, escolhe para dizer que eles subiam, ele usa uma palavra que dá a ideia de que era uma coisa que eles faziam com frequência. Era um hábito da vida deles. Não é alguma coisa inusitada que eles fizeram por acaso, não. Era uma coisa que eles faziam todos os dias. Fazia parte da vida deles, eles irem até o templo. E a gente vê isso comprovado também em outros momentos também do livro de Atos. Em Atos 1,14, diz assim: E todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os outros irmãos. Em Atos 2,42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse povo era um povo que orava. Esses 2 discípulos gastavam tempo buscando a Deus, orando ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor. E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses. Oração, muitas vezes, pode parecer para a gente, ou para nós, né, como alguma coisa que a gente leva para Deus pedindo algumas coisas que a gente precisa. Como se fosse uma lista de mercado que a gente manda para alguém para pedir, para receber em casa. E oração não é isso. Aqueles homens que estavam buscando a Deus, estavam orando a Deus porque eles queriam ouvir a voz do Senhor. Eles queriam ser fortalecidos no Senhor. Eles queriam que o Espírito Santo começasse a falar com eles, a transformar a vida deles. E a gente vai ver nesse texto como a oração produziu mudança na vida desses homens. Eles não estavam orando pedindo para Deus abençoar a casa deles, dar um carro novo, curar a vida deles. Talvez até tivessem. Mas o foco da oração desses homens era muito maior do que simplesmente pedir coisas para o Senhor. E a nossa igreja, nós precisamos aprender a viver uma vida de oração que se liberta dessas coisas pequenas. Deus é um Deus que responde, Deus que quer nos abençoar. Jesus disse que a gente deveria pedir a Deus aquilo que nós precisássemos. Mas Jesus também diz que o Senhor conhece aquilo que a gente precisa antes da gente pedir. Então, o fato de Deus nos abençoar tem mais a ver com a bondade de Deus e menos com aquilo que nós pedimos, embora o Senhor nos ensine e nos encoraje a orarmos sem cessar e sem desanimar. Mas eu queria mostrar para você que a oração vai além de uma lista de pedidos que a gente faz para o Senhor. A oração tem a ver com conhecer a Deus, tem a ver com ouvir a voz do Senhor, tem a ver com permitir que o Espírito Santo fale conosco, nos faça lembrar da sua palavra, nos dirija. Sabe, quando a gente ora, o Espírito Santo vai falando conosco, vai nos dando direção a respeito das coisas que a gente deve fazer.
das coisas da nossa vida que precisam ser mudadas, das nossas prioridades que precisam ser colocadas no lugar, da maneira como nós agimos com as pessoas. Tudo isso acontece quando a gente ora. Quando a gente ora, a gente está permitindo que o Senhor fale conosco. Oração não é uma via de mão única. Não é só a gente falando com Deus, é Deus falando com a gente. E se a gente quer que a nossa vida seja transformada pela oração, nós precisamos fazer disso um hábito, algo que a gente faz frequentemente. Não é só quando eu preciso de alguma coisa. Aliás, a nossa espiritualidade é medida também não é pelo fato de que nós oramos mais do que simplesmente quando a gente precisa de alguma coisa. Porque nós precisamos do Senhor o tempo todo. Então, se a nossa vida de oração fica limitada só quando a gente tem problema, só quando a gente tem necessidades, a gente não está desenvolvendo uma vida de oração que vai nos transformar. Oração é o fôlego da nossa vida. Orar significa ter alimento para nós. É fortalecer a nossa alma. É quando nós nos alimentamos do Senhor. É quando Ele começa a falar conosco e dirigir a nossa vida para cada detalhe dos nossos dias. A oração vai nos levar a ter respostas para cada área da nossa vida. Porque o Espírito Santo começa a falar conosco. A nossa mente começa a ser transformada. O Senhor vai nos aproximar, vai aproximar o nosso coração ao coração dele. É isso que Ele quer fazer conosco. E esses homens entenderam isso, porque eles sabiam que precisavam buscar o Senhor. Eles subiam ao templo como alguma coisa rotineira. Aqui diz que eles subiam na hora 9. Isso é mais ou menos às 3 da tarde. Eles faziam isso várias vezes ao dia. Iam até o templo, em comunhão, para buscar a Deus, para orar, para gastar tempo dedicando esse tempo ao Senhor. Se a gente quer experimentar e ver mudanças na nossa vida, nós precisamos gastar tempo com o Senhor, orando, buscando a Deus, ouvindo a sua voz, em quietude. Gastar tempo ficando quieto na presença do Senhor, deixando Deus falar com a gente. Deus fala com a gente se a gente permitir que Ele fale. Você não precisa ficar falando. Orar não é simplesmente ter uma lista de coisas que a gente precisa. Não é ter um monte de palavras bonitas que a gente acha que precisa falar para Deus. Deus conhece o nosso coração. Mas é colocar o nosso coração, assim como o Rodrigo fez com Deus, de maneira simples, coloquial. Senhor, e aí? E as coisas que eu preciso? E imediatamente o Senhor começa a responder para nossas vidas. Esse tipo de experiência que o Senhor quer para cada um de nós. E a gente vai ver aqui como a oração mudou a vida desses homens, como a oração trouxe coisas novas para a vida desses dois homens, para João e para Pedro. E claro, para aquele coxo que foi curado. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a oração deu para aqueles homens uma mensagem. Para aqueles homens iam todos os dias para o templo. E o texto diz que aquele coxo também era colocado todos os dias lá na porta do templo. É muito provável que Pedro e João já tivessem passado por ele algumas vezes. Talvez até tenham dado esmola para ele. Mas naquele dia o Espírito Santo os incomodou. Porque o texto diz que Pedro e João olhavam para ele. Sabe, aquele coxo era alguém invisível para a maioria das pessoas. Já aconteceu com você, de você estar andando na rua e ter alguém pedindo alguma coisa e a gente dá aquela desviada de olhar, finge que não está vendo? Para não ficar constrangido? Ou só sou eu? Só comigo acontece isso. Talvez aquele homem se sentisse alguém invisível para muitas pessoas. Mas Pedro e João pararam para olhar para ele. E Pedro falou assim, olha para nós. Quando o texto diz que eles olhavam para aquele coxo, a gente vê um ato de misericórdia, de compaixão. Aquele homem não era mais invisível para aqueles homens de Deus. Aqueles homens de Deus olhavam para ele para ver a sua necessidade. Mas quando Pedro fala assim, olha para nós, isso fala da responsabilidade que Pedro está chamando para si. É como se Pedro falasse assim, olha, eu tenho alguma coisa para você. E pessoas que buscam a Deus, que oram a Deus, têm dentro de si uma mensagem. Têm algo para compartilhar. Podem chamar para si a responsabilidade. Olha para mim, eu tenho algo de Deus para a sua vida. Olha para mim, porque eu tenho algo que o Senhor colocou em mim. É exatamente isso que Pedro fala para aquele homem. Olha para nós, porque a sua necessidade vai ser atendida hoje. O Senhor quer fazer de nós pessoas que através da oração recebam da parte dele algo, uma mensagem para dar para as pessoas, para dizer para as pessoas, olha para mim, eu tenho uma resposta para você. Não de mim, mas daquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que eu tenho buscado em oração, daquele
com quem eu converso, com quem eu gasto tempo, aquele de quem eu ouço direção para a minha vida. Esse Deus Todo-Poderoso tem colocado em mim uma palavra, uma resposta para cada um de nós, para cada um de nós. Nós podemos nos apresentar diante das pessoas assim: olha para mim, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, e Ele vai fazer algo na sua vida hoje. É isso que o Senhor espera que a gente faça, que é assim que o Senhor espera que a gente viva, como alguém que tem um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, que não permite que as pessoas se sintam invisíveis. Nós somos o braço de Deus, nós somos os olhos de Deus para este mundo. Quando nós paramos para ver alguém que está com necessidade, é o Senhor amando aquela pessoa, é o Senhor cuidando daquela pessoa. Você pode ser um instrumento do Senhor para que as pessoas não se sintam mais invisíveis, mas que se sintam amadas pelo Pai. O Senhor coloca naquelas pessoas que oram uma mensagem, uma resposta para aqueles que estão precisando. Segunda coisa que eu vejo é que a oração deu àqueles homens uma autoridade que as outras pessoas não tinham. Ele fala assim: olha para nós, porque eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe, a oração coloca em nós recursos que vão além daquilo que nós temos na nossa mão. Pedro e João não tinham prata e ouro. E era exatamente isso que aquele mendigo estava pedindo, aquele coxo estava pedindo. O que ele pedia era alguma coisa que resolvesse o seu problema para aquele momento, para aquele dia. Mas Deus tinha para ele muito mais. Muitas vezes a gente ora a Deus com uma visão tão limitada. A gente pede para Deus alguma coisa que a gente precisa, mas é alguma coisa que a gente não entende, é alguma coisa que vai resolver o nosso problema agora. Mas Deus tem para nós além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você entende? E muitas vezes a gente fica frustrado com a resposta que recebemos de Deus, porque a gente não entende, não enxerga tudo o que está acontecendo na nossa vida. Para aquele coxo, o que ele precisava era de dinheiro para resolver o seu problema imediato. Mas Deus, conhecendo o seu coração, tinha para ele algo que ia além. Isso me faz lembrar quando Jesus estava pregando numa casa e vem alguém e traz um aleijado, um paralítico, e traz ele por cima do telhado. Vocês lembram dessa história? Quando aqueles amigos daquele homem descem com aquele homem até a presença de Jesus, Jesus fala para ele assim: ó, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a cara daqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico, fizeram um sacrifício de descê-lo pelo telhado, para esperar, para ver Jesus falando assim: ó, os teus pecados são perdoados. Jesus, não é isso que a gente veio buscar. Tudo bem, isso é legal, mas queria que ele andasse. Mas Jesus conhecia a verdadeira necessidade daquele homem. Sabe, aquele homem que estava pedindo para os discípulos algumas moedas, achava que talvez se ele tivesse as moedas ele ficaria feliz. Mas tinha um monte de gente ao seu redor que também tinha as moedas que precisava e não estavam felizes. Aquilo que nós precisamos vai além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. A nossa visão sobre a necessidade da gente é muito limitada, mas o Senhor Jesus conhece exatamente aquilo que precisamos. E Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então, muitas vezes a gente está pedindo coisas para Deus que vão resolver um problema imediato, mas não vão resolver o problema da nossa vida. A resposta que Deus tem para nós vai além daquilo que a gente pode imaginar. Porque o Senhor conhece todas as facetas das necessidades que temos. Muitas vezes o Senhor não vai responder do jeito que a gente imagina, mas vai responder da melhor forma. Às vezes a gente pede por um trabalho e recebe um não e fica frustrado porque a gente achava que aquele trabalho era a melhor coisa da nossa vida. Às vezes a gente pede por um relacionamento e recebe um não de Deus e fica frustrado porque achava que aquele relacionamento ia resolver as questões da nossa vida. Quando na verdade, muitas vezes o não de Deus nos dá além daquilo que a gente estava imaginando. É um livramento de Deus, é uma bênção de Deus. Muitas vezes o não de Deus é a melhor resposta que a gente podia esperar. E a gente só vai entender isso quando a gente entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, que nos conhece. E, gente, isso só acontece quando a gente gasta tempo em oração. A gente só vai entender a vontade de Deus para nós quando a gente gastar tempo em oração, conhecendo ao Senhor. Fazendo que o conhecimento que a gente tem da parte de Deus desça da nossa mente e entre para o nosso coração. O Senhor quer que a gente conheça Ele de verdade, não só intelectualmente, mas de experimentá-lo. E é isso que aconteceu com aqueles 2 apóstolos.
Eles conheciam a Deus e por isso eles podiam oferecer para aquele homem mais do que ele tinha pensado. Eles não estavam limitados aos seus recursos materiais, porque aquilo que eles tinham na mão vinha do Senhor. Aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas não está limitado ao seu saldo bancário, ao seu conhecimento intelectual, à sua experiência de vida. Aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. Vem do Senhor e é Ele que tem colocado em nós aquilo que nós precisamos para sermos abençoados e abençoarmos aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Dá para entender isso? A oração daqueles homens, eles gastaram tempo diante do Senhor, deu a eles a autoridade para falar: anda, levanta e anda. Quando conhecemos a Deus, nós somos cheios da autoridade para fazer a obra do Senhor. Jesus, quando mandou os seus discípulos, ele falou assim: ide por todo mundo pregar o evangelho. Aqueles que fizerem isso, os sinais os seguirão. Os sinais estão disponíveis para nós. Nós vamos fazer a obra do Senhor, não na nossa força, nem na nossa capacidade, mas no poder de Deus para a nossa vida. Talvez você se sinta limitado, incapaz, inexperiente, novo na fé, sem o conhecimento, sem os recursos, mas nada disso é importante, porque tudo que nós precisamos nos foi dado pelo poder do Senhor. Aqueles homens falaram assim: anda, porque eles conheciam o Deus a quem eles serviam. A oração fez com que eles também pudessem depender de Jesus. A ousadia deles não estava na sua força, nem no seu poder, nem naquilo que eles poderiam fazer, mas eles disseram: anda em nome de Jesus o Nazareno. Anda em nome de Jesus o Nazareno. Quando a gente gasta tempo com o Senhor, a gente aprende que a nossa vida é firmada pelo Senhor. Que a nossa capacidade de resolver questões, a nossa capacidade de vencer as lutas, não está em nós, mas está no nome de Jesus. E quando a gente anda fazendo as coisas em nome de Jesus, é Ele quem nos dá o suporte e nos capacita para fazer. Fazer alguma coisa em nome de alguém significa que você faz aquela coisa da maneira como aquela pessoa faria. Quando eu faço alguma coisa em nome de Jesus, eu estou fazendo com o mesmo coração que Jesus tinha, com as mesmas motivações que Jesus tinha, com o mesmo poder que Ele tem, porque eu vou em nome de Jesus. É como se tivesse uma procuração em meu nome, dizendo assim: olha, vai lá e resolve para mim. Alguém aqui já teve que lidar com algum tipo de procuração? Quando você vai no banco com a procuração de alguém, você vai sacar não no seu poder, não na sua conta, mas na conta de alguém. Os fundos são daquela pessoa, os recursos são daquela pessoa. E a procuração te dá o direito de acessar aqueles recursos que por você mesmo você não poderia. E é isso que acontece quando a gente age em nome de Jesus. E usar o nome de Jesus está disponível para todos aqueles que conhecem a Deus, que gastam tempo com Ele, que entendem a sua voz, que entendem a sua vontade. Conhecer a Deus em oração significa que eu vou saber fazer as coisas do jeito que Deus quer que a gente faça. Fazer as coisas do jeito de Deus. Quando eu oro, o meu coração começa a se tornar mais parecido com o Senhor. Quando eu oro, o meu coração começa a desejar as coisas que Deus deseja e fazer as coisas do jeito de Deus. Quando eu oro, o Espírito de Deus começa a mudar a minha visão e as minhas prioridades. Por isso que aqueles homens podiam falar: em nome de Jesus, levanta e anda. Aqueles homens receberam, porque oravam a Deus, a autoridade e a dependência do Senhor. Uma outra coisa que talvez passe despercebida nesse texto é que quando nós oramos, nós nos tornamos parte da solução. Quer ver? No verso 7 diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aqueles homens não simplesmente olharam para ele, tiveram compaixão dele. Chamaram para si a responsabilidade. Oraram em nome de Jesus, ofertaram aquilo que estava no coração, aquilo que eles tinham da parte de Deus. Mas eles também tiveram uma atitude prática. Pegaram aquele homem pela mão e falaram: levanta, eu vou te ajudar. Muitas vezes a gente se limita a dar uma palavra do tipo: Deus te abençoe, vai, eu vou orar por você. Mas muitas vezes é nosso papel também, e o Senhor espera que a gente dê um passo a mais.
que a gente vai lá, estenda a mão e ajude a pessoa a se levantar. Aliás, Tiago fala isso, lá em Tiago capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhes disser, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Ele está falando o seguinte: olha, quando alguém chega para você e fala assim, eu estou com fome, eu não tenho roupa, e você diz assim, vai, Deus te abençoe, vai lá, vai, pode se alimentar, vai, se veste, mas não faz nada em favor daquela pessoa, isso não é uma prova de fé. Isso não é uma prova de amor, não é uma prova de compaixão. O Senhor espera que a gente haja de maneira prática. Você está com fome? Espera aí, eu vou pagar o seu almoço. Você está com fome? Espera aí que eu tenho uma coisa aqui para você se alimentar. Você está com frio? Eu vou preparar um cobertor para você. Quando Pedro e João viram aquele homem coxo, eles não só deram uma palavra de transformação, mas foram lá e levantaram aquele homem com as suas próprias mãos. Conta comigo, eu estou aqui do seu lado para te ajudar a ficar de pé. Aliás, o texto diz que aquele homem era coxo desde o ventre da sua mãe. Isso significa que ele nunca andou. Ele não sabia andar. Ele não sabia ficar de pé. Mas Pedro e João não se limitaram a dar uma palavra. Eles foram lá, pegaram o homem pela mão e colocaram ele de pé. E imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Porque aqueles dois homens deram um passo a mais, de colocar a mão, de botar a mão na massa. Para nós hoje, isso pode significar colocar a mão no bolso, pode significar sair da sua casa e ir até a casa de alguém para atender aquela pessoa de alguma maneira. Pode significar você dar um telefonema para alguém que você sabe que vai poder abençoar aquela pessoa que está com algum tipo de necessidade. A fé sem obras é morta. Nós temos poder e autoridade naquilo que falamos, e o Senhor responde a nossa oração, mas nós não podemos nos limitar a simplesmente dar essa ordem e não colocar a mão no arado, fazer a obra de Jesus. Aqueles homens se colocaram numa posição de vulnerabilidade, porque a gente vai ver mais para frente no texto, que eles foram perseguidos por causa dessa cura. Eles se colocaram numa posição de vulnerabilidade. Os escribas e os religiosos se levantaram contra eles. Então, muitas vezes, fazer a obra de Jesus vai nos colocar numa posição em que seremos perseguidos, seremos olhados de maneira diferente, mas nada disso nos impede, porque o tempo em oração fez de nós pessoas ousadas, como a gente vai ver daqui a pouco. Amém? Em 1 João 3, 17 a 18 também diz: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui corrobora essa ideia. Se você tem recursos, reparta. Se você tem recursos, não deixe alguém passando necessidade. Divida, vá atrás, faça alguma coisa. Gaste tempo. Às vezes dá trabalho, gente. Às vezes a gente vai lidar com pessoas que são ingratas. Às vezes a gente vai lidar com pessoas que não estão dispostas a fazer a sua parte também. Mas isso não cabe a nós julgar. Nosso papel é ir atrás. É fazer a nossa parte. Nosso papel é fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Abrir a nossa mão, nossa carteira, nosso tempo para abençoar pessoas. A oração também produziu naqueles homens ousadia. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque aqueles homens, como eu falei, quando curaram a vida daquele homem, fizeram uma bagunça onde eles estavam. Houve um rebuliço ali. As pessoas ficaram impressionadas de ver o que aconteceu com aquele homem. E aí Pedro não perdeu a oportunidade, falou assim, não sou eu, não fui eu que fiz, foi Jesus, aquele homem que vocês traíram, que vocês mataram, que vocês viraram as costas. Deus o levantou com poder para fazer milagres, e é em nome dele que esse homem foi ressuscitado, foi curado. E por causa disso, porque eles estavam pregando o nome de Jesus, os religiosos se levantaram contra eles e quiseram prendê-los. De fato, os prenderam até o dia seguinte. E aí, quando no dia seguinte, eles quiseram impedir
que Pedro e João continuassem falando. E os ameaçaram, para com esse negócio aí, viu? Pode parar com esse negócio. Não vamos fazer mais bagunça aqui não. Mas esses homens responderam para eles assim. No capítulo 4, verso 18 a 20, diz assim: chamando-os, os religiosos, chamando Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir vocês antes de ouvir a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O tempo de oração que esses homens tiveram conhecendo a Deus deu a eles uma ousadia capaz de enfrentar as ameaças, a prisão, aquelas coisas que iriam contra eles. Oração nos dá ousadia. Oração faz com que a gente olhe para os inimigos e diga assim: vocês não são maiores do que o meu Deus. Eu prefiro fazer a vontade do Senhor do que me submeter àquilo que vai contra o Senhor. A oração trouxe para eles ousadia. Se nós temos andado com medo de enfrentar as dificuldades, os inimigos, as lutas, falta oração na nossa vida. O poder de Deus para nós está em conhecermos quem é o Senhor. Aquele que se levantou em nosso favor, que é o Senhor dos exércitos, aquele que venceu todas as batalhas. Conhecer a Deus nos dá ousadia para nos levantarmos contra todos os ataques do diabo. É assim que nós vamos enfrentar as dificuldades da nossa vida, conhecendo a Deus. E tendo uma palavra que diz o seguinte: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. A minha experiência com meu Deus é muito maior do que qualquer levante do diabo. Aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu não posso me calar diante de qualquer coisa, porque aquilo que o Senhor fez na minha vida é muito grande. E se Ele fez na minha vida, pode fazer na vida das outras pessoas também. É aquilo que a gente falou no começo. Olha para mim, porque eu tenho uma experiência com Deus. E o Deus que fez a minha vida vai fazer na vida de vocês também. E por último, a oração produziu uma coisa muito tremenda na vida daqueles dois homens. Quando eles saem da presença daqueles que estavam dando ordens para que eles não falassem mais, imediatamente eles vão encontrar com as pessoas da igreja. Isso lá em Atos 4, 29 a 31, que diz assim: agora, Senhor... Não, 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram, e aí vem a oração que eles fizeram no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes as mãos para curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A última coisa que eu quero mostrar é que pessoas que gastam tempo em oração são influenciadoras. Aqueles homens saíram da presença das pessoas que os perseguiam e foram diretamente encontrar com a igreja e falaram assim: gente, falaram isso para a gente, o que nós vamos fazer agora? Vamos orar, vamos orar, vamos nos levantar em oração. E a oração deles talvez seja foi muito diferente do que aquilo que talvez a gente orasse hoje. Talvez hoje a nossa primeira oração seria assim: Senhor, o Senhor viu as ameaças dele, agora pesa a mão sobre esse povo aí, ó. Acaba com eles, Deus. Não é certo fazer isso com as pessoas que o Senhor levantou. Mas não foi essa a oração daqueles homens. A oração daqueles homens foi: Senhor, olha para as ameaças deles e aumenta a nossa fé, aumenta o nosso poder, aumenta o poder do Senhor através da nossa vida. Continua fazendo mais prodígios, mais maravilhas. Traz cura para as pessoas, Deus. Essas pessoas vão ver o teu poder. Continua operando milagres. E o texto diz que eles unânimes começaram a orar buscando a Deus. Pessoas que oram trazem e agregam outras pessoas para orarem consigo. Porque elas são testemunhas do poder de Deus. E não tem nada que atraia mais as pessoas do que ver que na nossa vida tem poder de Deus também. Pessoas que oram, que buscam a Deus, são como que ímãs que atraem as pessoas para também conhecerem a Deus e a buscarem a Deus, a experimentarem aquilo que Deus tem feito nas suas vidas.
O que Deus tem feito na sua vida que você pode compartilhar para as pessoas? Junte-se com pessoas que têm experimentado o poder de Deus para que você também seja transformado por aquilo que tem feito, que tem acontecido na vida das pessoas. A gente precisa andar com gente que tem fé. Se você quer ter fé, ande com gente que tem fé. Se você quer ver o poder de Deus acontecendo na sua vida, cola em gente que vê o poder de Deus acontecendo na vida dela. Ao invés de ficar andando com gente que murmura, com gente que reclama, com gente que fala assim, não vai dar certo, isso aí eu não sei se vai dar. Cole em pessoas que creem no poder de Deus, que busquem a Deus. Porque aí o chão vai tremer. O poder de Deus vai se manifestar. E o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E eles receberam intrepidez. E por causa da intrepidez que eles receberam, anunciavam a palavra de Deus. É um círculo vicioso, gente. Virtuoso, melhor. Um círculo virtuoso. Porque quanto mais eles buscam a Deus, mais poder de Deus eles recebem. Quanto mais poder de Deus eles recebem, mais eles anunciam a palavra do Senhor. E quanto mais eles anunciam, mais pessoas são atraídas para fazer a mesma coisa. Pessoas que gastam tempo em oração, recebem da parte de Deus ousadia, recebem da parte de Deus o poder de influenciar outras pessoas também. E a oração dessas pessoas é transformada. A oração dessas pessoas não fica centralizada nelas mesmas. Senhor, tem misericórdia de mim, guarda, Deus, não deixa as pessoas se levantarem contra mim. Não! Senhor, nos dá mais poder, porque tem gente aí que precisa ser curada. Senhor, dá ousadia para a gente continuar proclamando o Teu Evangelho. Senhor, coloca em mim poder para que as pessoas sejam atraídas a conhecer o Teu poder. Para que eu possa dizer para elas, olha para mim, porque Deus falou comigo. Olha para mim, porque Deus tem uma palavra para você. Essa é a oração daquelas pessoas. Toda a igreja, unanimemente, se levantou a uma só voz, pedindo para Deus operar mais prodígios, mais sinais e mais curas. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós temos poder não porque nós oramos mais, nós temos poder porque nós conhecemos mais a Deus, porque a oração nos leva a conhecer mais a Deus. E esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, como eu falei. Não é saber que Deus faz e sair falando como papagaios que Deus faz. Aliás, lá em Atos mesmo tem um episódio interessante, está lá em Atos 19. Conta a história de algumas pessoas que começaram a ver os discípulos operando milagres, fazendo curas, e algumas pessoas começaram a fazer assim, eu também quero isso. E o texto diz lá em Atos 19:13 diz assim, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, eu, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Sabe o que aconteceu? Tomaram uma corça dos demônios. Porque os demônios falaram assim, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês não sei quem são, não. Apanharam mesmo, feio. Por quê? Porque eles conheciam a respeito de Deus, mas não conheciam o poder de Deus. Aliás, lá no Salmo 34, verso 8, diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sabe, esse provai aqui, não é fazer uma prova, é provar como comer, é se alimentar, é experimentar o sabor, é pôr para dentro. Eu já dei esse exemplo aqui para você, eu posso falar para você que abacaxi é azedo, mas é doce. É azedo, é ácido, mas é doce também. Mas você só vai entender isso quando você comer o abacaxi, não é isso? Deus quer que nós provemos dele. Eu posso dizer para você que Deus é bom, que Ele cuida da gente. Mas você só vai experimentar o poder de Deus, só vai experimentar que Deus é bom quando você fizer isso na sua vida. Quando você vir Deus agindo na sua vida. E é isso que a oração faz, nos faz conhecer a Deus por experiência. Não é só um conhecimento intelectual daquilo que Deus pode fazer. Não é só decorar as promessas de Deus, mas é andar com Deus a ponto dessas promessas se tornarem realidade na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, gente. Atos começa com uma promessa de Jesus, vocês vão receber poder. Depois a promessa se concretiza. Mas a partir do capítulo 3, os discípulos começam a viver as consequências de terem recebido o Espírito Santo. E aqui é importante a gente salientar uma coisa, que nos capítulos 1 e 2 eles estavam buscando o poder de Deus, a promessa que o Senhor havia dito que eles receberiam o Espírito Santo.
Mas no capítulo 3, eles já tinham recebido a promessa, mas Pedro e João continuavam indo para o templo. Eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham recebido de Deus a promessa, mas eles continuavam buscando a Deus. Isso nos ensina o seguinte, que conhecer a Deus é um processo para a vida inteira. Oração não acaba quando Deus responde a sua oração, o seu pedido. A oração continua, porque a partir do momento que nós continuamos orando, Ele vai nos dar direção para saber o que fazer com aquilo que Ele nos deu. Ele vai fazer com que aquilo que Ele nos deu não tome conta do nosso coração. Muita gente pede a Deus um trabalho, um emprego, e quando recebe a resposta, se afasta de Deus, se esquece de Deus. Fala assim, eu não posso ir na igreja hoje porque eu estou trabalhando. Foi para isso que Deus te deu trabalho? Para te afastar dele? Então, quando eu continuo orando, mesmo quando Deus já respondeu, eu vou começar a entender como Deus quer que eu use aquilo que Ele me deu. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e João. Eles receberam o Espírito Santo. Talvez eles tivessem passado por aquele coxo várias vezes. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, Deus colocou neles um olhar de misericórdia. Fez com que aquele homem não fosse mais invisível. E deu a eles a autoridade para falar, anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, o Todo-Poderoso. Anda. Olha para mim que eu tenho uma resposta. Olha para mim que eu tenho uma resposta. E em meio às lutas, e em meio às perseguições, eles falaram assim, vamos orar, igreja, vamos nos reunir, vamos chamar o poder de Deus sobre nós. As ameaças não vão ser capazes de nos paralisar, porque Deus vai continuar fazendo mais milagres, mais maravilhas, mais sinais através da nossa vida, através do poder de Deus. Oração é a chave para a gente conhecer o Deus que faz essas coisas. Gente. Oração não é alguma coisa que eu faço para conseguir alguma coisa da parte de Deus. Oração é algo que me permite, ou permite que Deus consiga alguma coisa da minha parte. Deus quer algo de nós, que Ele vai revelar através da oração. Deus quer algo de nós que Ele vai nos capacitar a fazer através da oração. Os nossos olhos vão ser abertos para o poder de Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Vamos orar? Vamos orar mais, buscar mais a Deus. Nós temos várias oportunidades na nossa igreja da gente fazer isso. A gente se reúne aqui de quarta-feira, a gente se reúne pela internet de terça-feira de madrugada. Momentos em que a gente pode buscar a Deus, falar com o Senhor, clamar ao Senhor. E aqueles que têm participado, têm visto o Senhor respondendo de forma maravilhosa, poderosa. Milagres acontecendo semana após semana. Respostas, livramentos, curas, portas abertas. Eu não estou falando isso simplesmente para te convencer a vir. Eu estou te falando isso porque aqueles que não estão orando, não estão buscando ao Senhor, estão deixando de receber algo da parte de Deus. O próprio Deus. Quando a gente busca a Deus, a melhor coisa que Deus pode nos dar é a Ele mesmo. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A melhor recompensa de buscar a Deus é o próprio Deus. A melhor recompensa da nossa oração é enxergar a Deus como alguém que nos conhece, nos ama, está conosco e quer responder a nossa oração. Vamos fazer isso? Queria te desafiar a se colocar diante do Senhor em oração, de uma maneira disciplinada, constante, perseverante. Jesus ensinou que a gente deveria orar sempre sem esmorecer, sem desanimar, sem ficar cansado, sem ficar olhando para os resultados imediatos da oração. A oração constrói coisas em nós que a gente não vê. É como uma semente que está crescendo. Você não entende o que está acontecendo com a semente enquanto ela está debaixo da terra, até que ela comece a dar fruto. Muitas vezes a sua resposta, nossa resposta, a gente não consegue ver, não consegue identificar. Mas algo está acontecendo no reino espiritual. Algo está acontecendo dentro de nós, enquanto nós oramos. O Senhor quer fazer isso comigo e com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, nós olhamos para a Tua palavra e podemos aprender com ela, Senhor, que homens cheios do Espírito buscavam ao Senhor, clamavam ao Senhor, se dedicavam a ouvir a Tua voz, a falar contigo, a levar diante do Senhor os seus pedidos. E obrigado, Deus, porque a gente viu na vida de Pedro e João
quanto o Senhor colocou na vida deles em resposta do tempo que eles gastavam em oração. A ousadia, a intrepidez, a fé, a autoridade, a misericórdia, a empatia, Senhor. A disposição de ajudar, de se abrir, de compartilhar aquilo que eles tinham. Senhor, nós queremos te pedir agora que, mais do que simplesmente o Senhor responder os nossos pedidos, das nossas necessidades, nosso tempo de oração nos leve a um lugar em que o Senhor revele quem somos. O Senhor revele aquilo que precisamos fazer. Revele o teu coração para nós. Imprima em nós, Senhor, as tuas prioridades. De modo que a gente viva para o Senhor. Que a nossa oração seja centrada no outro. Seja centrada em buscar o teu reino. Fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. Como Jesus nos ensinou. Queremos firmar a nossa vida no Senhor, Deus. Queremos ter as nossas prioridades mudadas por causa do Senhor. Faz isso na nossa vida, Senhor. Queremos te conhecer mais. Queremos receber do Senhor o poder e a autoridade para fazer a tua vontade. Faz isso em nós, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Que haja no nosso meio muitos testemunhos, Senhor, das respostas de oração. Que haja no nosso meio, Senhor, muitas vidas alcançadas, curadas, levantadas, Senhor. Retiradas da mulidão, retiradas, Senhor, da estagnação, por causa daquilo que o Senhor colocou em nós, da autoridade que o Senhor coloca em nós. Nos ajuda, Senhor, a falar, olha para mim, porque eu tenho algo da parte de Deus para você. Senhor, nos ajuda a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Opera, Senhor, no coração dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos, Senhor. Desfaz toda barreira, toda preguiça, Senhor, de buscar o Senhor. Desfaz, Senhor Deus, todo impedimento, toda religiosidade, Senhor. Não queremos te buscar só quando precisamos de alguma coisa, porque nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Então nos ajuda, Senhor, a ter esse olhar para a oração, a desejar a tua presença, a desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Confiamos na tua resposta para nós, no poder do teu Espírito que habita em nós, no nosso advogado que está à presença do Senhor, intercedendo por nós. É no nome dele, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso amado, é que nós oramos. Aleluia. Amém.